Meus queridos amigos no Ideal Espírita, formulamos votos que o Senhor encontre abrigo em nossos corações. Desde priscas eras, nós, através de um impulso natural, temos buscado a Deus. Através de uma experiência na sala de botânica, um professor pediu aos seus alunos que plantassem sementes em 2 potes diferentes. Um pote receberia água e luz apropriada. O outro grupo de sementes ficaria escondido em um local escuro, sem receber qualquer luz. E claro que antes de qualquer experiência científica, elabora-se uma tese para confirmá-la ou desprová-la após a experiência em si. E os estudantes elucubraram que as sementes que foram depositadas em um pote que estava recebendo luz e água adequadas, esta planta cresceria muito mais rápido do que a outra que não estava recebendo luz adequada. Mas, conforme os dias foram dobrando-se uns sobre os outros, os estudantes foram tomados de surpresas, porque as sementes que estavam escondidas cresceram bem mais rápidas do que as outras sementes, ao ponto que era notável a diferença do tamanho da planta sem luz para a planta que tinha luz. Como poderia ser isto? Havia outra diferença. O caule da planta que recebia luz estava bem verde. Já o caule da planta que não recebia luz estava branco, pobre de clorofila, a substância nas plantas que tem a capacidade de converter luz em energia para a sua própria subsistência. E a conclusão foi que a planta que não recebia luz sabe de forma instintiva que precisa da luz solar para sobreviver. Por isto, ela conserva todas as suas energias, não cria quase que nenhuma clorofila para utilizar as energias no crescimento de si mesma para buscar a luz. E por isso cresce mais rápido. E por não ter nenhuma luz, morrerá. Este movimento instintivo da planta buscar a luz do sol chama-se heliotropismo. Hélio, sol, movimento em direção ao sol. Joana de Ângeles afirma que nós temos um deutropismo, um movimento natural de buscarmos a Deus. E através deste movimento instintivo de buscarmos algo que é superior a nós, nasce as religiões. E as religiões têm uma função: diminuir a dor. Quando estamos na quadra fácil de nossas vidas, quando a fortuna nos sorri e os amigos nos aplaudem tudo aquilo que nós temos, não precisamos de Deus. Daí
há uma ausência de religião. Mas quando estamos sofrendo, buscamos alguém para compartilhar esta dor, este sofrimento. E é interessante que ao compartilharmos a dor, criamos um certo ritual, um movimento que se repete para dividir a dor. Então, os teólogos, os grandes estudiosos das religiões, afirmam que antes de nós orarmos a Deus, nós já cantávamos para Deus, através de um ritual. E assim nasce a religião mais antiga do planeta Terra, o hinduísmo. A religião dos hindus. Toda palavra é composta de um prefixo, sufixo e uma raiz. O sufixo ismo significa culto, religião, seita, ciência, conhecimento de alguma coisa. Então, hinduísmo significa a seita dos hindus. E é interessante notar que os religiosos, os teólogos afirmam que o hinduísmo é tão antigo que não tem como precisar uma data de sua iniciação. E o hinduísmo já ensinava que estamos todos nós submetidos à roda de Samsara. Que roda é essa? Estamos incursos na lei de transmigração progressiva. Em outras palavras, reencarnação. Ação e reação. Tudo aquilo que eu faço volve a mim. É a roda de Samsara. A palavra reencarnação também tem um prefixo, sufixo e a raiz. Ação de reencarnação significa uma ação. Re significa fazer de novo, repetir, recomeçar, refalar, redizer, recomeçar. De reencarnação, entrar. Carne significa carne. O que significa reencarnação? A ação de reentrar na carne. Lei de causa e efeito. No entanto, apesar de sabermos destas verdades há tanto tempo, criamos rituais para fugirmos da verdade. Porque o ritual nos distancia daquilo que devemos fazer como espíritos eternos que somos. Todos nós temos uma missão. Você reencarnou, você voltou à existência terrestre para uma missão. E a tua missão é o seu autoaperfeiçoamento. Melhorar-se. Intelectualmente, moralmente. Mas realizar este feito é muito dificultoso. Porque temos que romper com barreiras pessoais que estamos acostumados e condicionados. O egoísmo e todas as suas derivações. O ciúme, a inveja, a preguiça, a ambição, a lascívia. É muito difícil superarmos isto em nós. Daí, quando estamos imersos numa religião, buscaremos os rituais ao invés do nosso autoaperfeiçoamento. Como houve a perversão do hinduísmo, surge então o budismo, por volta de 450 anos antes de Jesus Cristo. E o budismo nasce justamente porque houve
no fenômeno da institucionalização do hinduísmo a perversão da mensagem hinduísta, que é o autoamelhoramento. Houve a criação de castas no hinduísmo. E com a criação de castas, o abuso do poder. Quem está na melhor casta comanda todos os outros. Buda, então, ele sai de sua casa palaciana e por 6 anos medita debaixo de uma árvore chamada Bodhya, a árvore da iluminação. E depois de 6 anos, ele tem uma abertura psíquica, o que nós chamaríamos da mediunidade, e passa a chamar-se Buda. Em outras palavras, aquele que está iluminado. As pessoas buscavam Buda e perguntavam-lhe: você é um anjo? E ele dizia: não. Você é um Deus? Não. Você é um mensageiro? Não. O que você é? Eu sou desperto. Estou acordado para as realidades espirituais. Com isto, ele sai a pregar as 4 nobres verdades. Existe o sofrimento. Você pode ser rico, inteligente, pobre ou ignorante, famoso ou desconhecido. Ninguém pode livrar-se do sofrimento. O primeiro sofrimento é o trauma do nascimento. Estamos por 9 meses no ventre materno, recebendo tudo sem nenhum esforço, e somos expelidos pelo corpo humano. E nascemos dentro de um trauma que causa-nos o sofrimento. Passaremos por diferentes enfermidades, sofrimento. Teremos que passar pela fase da decrepitude, a velhice, sofrimento. E assim, o medo da morte nos causa sofrimento. E a separação daqueles que nós amamos, sofrimento. Independente de sua posição social, é impossível não passar pelo sofrimento. Segunda nobre verdade: todo sofrimento tem uma causa. Não existe sofrimento sem causa. Terceira nobre verdade: é necessário extirpar a causa do sofrimento. 4 nobre verdade: como extirpar a causa do sofrimento. Assim ele prega esta nobre verdade e modifica todo o mundo. No entanto, como é muito difícil extirpar de nós a causa do nosso sofrimento, porque Buda estabelece que a causa do nosso sofrimento, repetindo a pergunta 913 de O Livro dos Espíritos, é o egoísmo e seus derivados. Mas ficou muito difícil. E criamos com o budismo rituais. É tão interessante notar, ainda mais quando alguns de nós crescemos no Brasil, que na casa de todo pobre há um Buda em cima da geladeira. E a pessoa coloca moedas para o Buda em cima da geladeira para que tenha sorte. É um ritual. E também o Buda, que foi criado pelos ritualistas, é gordo. E Buda tinha uma disciplina alimentar que nunca ele teria aquele tamanho. Daí foi muito difícil extirpar o egoísmo e criamos os rituais. Chega a presença de Moisés e estabelece os 10 mandamentos, todos eles sendo uma somatória para extirparmos de nós o egoísmo.
Honrar vosso pai e vossa mãe. Cuidar das outras pessoas primeiro. Não cobiçar a mulher do próximo e seus haveres. Obedecer, cuidar de vigiar o dia de sábado, que não é o dia da semana. Os escravos não tinham férias. Os escravos não tinham tempo de descanso. O descanso aqui é dar aos escravos uma oportunidade de refazer as suas energias. Mas ficou muito difícil extirpar o egoísmo e criamos o ritual. Agora, vamos descansar todos nós os sábados. E com todo respeito surgem os adventistas e os nossos próprios irmãos judeus, que a partir do pôr do sol na sexta-feira não aperta o botão do elevador porque é um trabalho. Sobe as escadas porque não pode trabalhar. Vão para a sinagoga dirigindo porque tem que descansar no sábado. A comida impura, um microwave para um tipo de comida, outro microwave para outro tipo de comida. Os rituais, que é muito mais fácil de seguir do que fazer a autotransformação. Extirpar o egoísmo. Da mesma árvore genealógica, daquela que provém de Abraão, nasce Jesus Cristo e também Maomé. Muitos desconhecem esse fato histórico. E Jesus Cristo nada mais prega do que a lei de amor. Mais uma vez, extirpar de nós o egoísmo. Sintetizando não só o que ele veio ensinar, mas toda a lei e os profetas. Em uma sentença: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em outras palavras, amarei a Deus através do meu próximo. O meu próximo é minha ponte de ligação a Deus. Se eu ignoro o meu próximo e desamar a Deus, é uma hipocrisia. Porque é impossível eu amar o pai detestando seus filhos. Porque o meu próximo é a minha ponte para Deus. Mas ficou muito complicado e ele então facilita mais a compreensão. Faça ao próximo o que gostaria que o próximo lhe fizesse. Como saber se estamos acertando ou errando? Será que a religião correta é o espiritismo? Será que ser bom é ser católico, budista, hinduísta, espírita? Qual é a perfeita? Qual é a melhor? Segundo Allan Kardec, é aquela que melhor faz os homens e as mulheres. Ele não disse que a religião espírita, a ciência espírita, a filosofia espírita. Então, como saber se estamos agindo corretamente? Faça ao próximo o que desejarias que o próximo lhe fizesse. Isto é, se você fizesse algo a alguém, você reprovaria se fosse feito a você isto? Se você reprovaria, o que você está fazendo então não é correto. É fácil a medida, independente do credo, do rótulo religioso. Aprovaria este ato se fosse feito a mim? Se a resposta é não, não prossiga no ato. Se a resposta é sim, prossiga. Mas muitos esquecem desta afirmação. Segue um ritual e vai deixando o dever para terceiro, quinto plano. Eu cumprimentar a minha vizinha? Por quê? Ela nunca me cumprimenta. Eu dar iniciativa à conversa? Eu ser bom no meu trabalho? Ninguém é bom comigo. Você não está vivendo a lei cristã espírita. No dia que ela me dizer bom dia, eu vou dizer bom dia para ela. No dia que me tratarem com respeito no meu trabalho, vou tratá-los com respeito também. No dia que puxaram a conversa, eu continuarei o diálogo. A lei, então, que estamos vivendo é: faça primeiro a mim, depois eu vou fazer a você. Esta não é a lei cristã.
fazemos ao próximo tudo aquilo que reprovamos se fosse feito a nós. Alguém chega virgem de experiências americanas, experiências de imigração, e pega um outro brasileiro como patrão. Se o cidadão é chefe de uma companhia da carpintaria, vem o brasileiro, coitado, com o ombro liso e leso, sem nunca ter carregado uma madeira na vida. E o patrão fala: eu carreguei 6 2x4. Para vocês que não são versados em carpintaria, 2x4 é uma forma de Satanás. É uma madeira que suga toda a umidade, todo o sereno, e vai ficando pesada conforme o dia vai passando. Então ele diz: eu pegar 6, eu pegava 7. Você que chegou hoje vai pegar 9. E pega. Na minha época de high school, nas férias, eu fui trabalhar com um amigo meu. E sendo amigo, a nossa mentalidade é: vamos abusar, vamos aproveitar, é amizade. Porque nós da cultura brasileira não sabemos separar uma coisa da outra. Amigo é amigo, trabalho é trabalho. Podemos manter amizade e ser disciplinado com as minhas tarefas. Eu vou demonstrar o quanto eu gosto de você sendo obediente a você, tanto quanto você como patrão, não abusando da minha amizade. Mas não. E fui trabalhar. E não falava muito inglês. E a van estava lotada de carpinteiros. E eu perguntei ao meu amigo: Nunes, qual é a posição que eu vou preencher? E ele me disse: você vai ser, Júlio, Manager of Wood Transportation. Que título! O nariz já foi no teto da van, né? Eu sou amigo, vou estar comandando todo mundo. O manager não é qualquer um, não é empregado, não supervisor, é o manager do transporte de madeiras. Quando eu chego lá, os 2x4 chegam em pacotes enormes. Eu falei: tá aí, Júlio, a sua função. Como? Você vai colocar toda essa madeira lá no 2º andar. Como? Você não me disse que eu sou o manager? Sim, você é o único que vai estar fazendo isso. Então você é o manager. Você é o chefe. Eu fui colocar a madeira nas costas e ele disse: mas que carpinteiro é esse que carrega madeira sem a bolsa do carpinteiro? Não, carpinteiro tem que carregar a bolsa do carpinteiro. Eu coloquei então um cinturão com um outro Satanás, que chama o martelo 24 onças. É um martelo que ele tem um tamanho exato de bater no nosso joelho enquanto você caminha. É uma tortura aquele martelo. Ele encheu a minha bolsa de prego. Não preguei um prego por mais de uns 3 meses, mas a bolsa tinha que estar cheia de prego. E como é que eu vou subir? Ali a escada. Armou a escada. Falou: nós carregamos aqui no mínimo 8. E como tinha chovido, a madeira absorveu toda a água. E eu coloquei os 8 2x4. Vai pluralizar com a palavra em inglês, né? 2x4s. Coloquei-os no meu ombro e fui subindo a escada com o Satanás me batendo no joelho e a bolsa de prego pesando do outro. Na 4ª viagem que eu estava na metade da escada, já não aguentando mais, com a hérnia saindo para fora, hérnia, ele gritou lá de cima: não chora não, meu amigo,
continue. E assim foi uma grande lição de moral, para não dar moleza, porque segundo os bons espíritos, nós não corremos perigo quando temos dificuldade. Segundo os bons espíritos, corremos perigo quando temos facilidade. Porque o excesso do conforto amolenta o caráter. Quando tudo vem na mão, não temos apreço e abusamos. Graças a esse meu amigo, Deus me deu uma excelente lição de moral. Mas a coitada chega ontem do Brasil e vai limpar casa. E a senhora entrega-lhe o vacuum cleaner, que foi o primeiro que foi inventado. Parece que está arrastando um elefante de tão pesado. Eu, quando comecei, eu só limpar, você também. Vamos fazendo tudo quanto reprovamos que foi feito em nós. E perguntamos depois, por que eu sou infeliz? Ora, lei de causa e efeito. Mas, com o cristianismo, fizemos exatamente o mesmo. Porque é muito difícil extirpar o egoísmo de nós. E no ano 313, por 300 anos aproximadamente, o cristianismo conseguiu manter certa pulcritude. Mas o imperador Constantino, entravando uma luta, teve uma visão. E nesta visão, uma inspiração. Se ele colocasse o símbolo da cruz nos escudos de seus soldados, ele lograria a vitória. E de fato conseguiu, e a partir daquele momento, ele estatuiu o cristianismo como sendo a religião do império. Porque naquela época não havia liberdade de culto. O imperador dizia no que você podia acreditar. E a religião do Império Romano, que dominava o mundo, era o paganismo. O que significa adoração de vários deuses. Como não se entendia os fenômenos da natureza, colocava-se um deus para representar cada fenômeno. Via-se o vento, via-se a lua, nascendo de um lado, pondo de outro, o sol. E claro que não entendendo da lei de rotação, de translação do planeta Terra, elucubrava que havia um Deus puxando o sol. E esse Deus, quando se irritava muito, ele não puxava o carro direito. E por isso que a Terra esfriava. O Deus estava nervoso. Era necessário apaziguar Deus, para que o inverno não fosse tão prolongado. Nasce daí o ritual do que chamamos hoje Natal. O Natal nada mais era do que uma festa pagã, onde se trocava presentes e comia-se até se empanturrar, ao ponto que havia nas cidades os vomictórios. Comia-se até não mais poder, inseria-se o dedo na garganta para provocar o vômito, para continuar comendo. Era festa para o Deus Sol, porque estava iniciando-se o inverno europeu. E já que eles dependiam do Sol, não só para o aquecimento, mas também para a agricultura, porque toda a fonte de economia estava em torno da agricultura. Se o inverno fosse muito longo, o sofrimento era muito prolongado. Daí vamos fazer festas e homenagens a Deus, para que ele volte logo e o inverno não fosse tão longo. Surge o Natal. As festas para o Deus Sol. Todo um ritual para apaziguar os deuses. E na época,
tanto mais do que hoje, fazia-se a projeção da personalidade em Deus. Escutamos através de todas as religiões, na sua maioria, fomos criados à imagem de Deus. E infelizmente tem acontecido exatamente o contrário. Nós temos criado Deus em nossa imagem. Somos nervosos, Deus está nervoso. Somos partidaristas, Deus não gosta dos negros, só dos brancos. Somos raivosos, irascíveis, de ânimos aguerridos, Deus estatui as guerras. É uma projeção. Então, quando eu fico nervoso, o que que me acalma? Sopa de galinha. Faço então a projeção. Deus está nervoso. O que que eu vou oferecer a Ele? Sopa de galinha. Assim, como não podia fazer uma sopa e jogá-la para o alto para Deus comer essa sopa, fazia-se uma estátua de gesso representando aquele Deus. Agora temos Deus, Apolo, Deus do sol. Vamos oferecer-lhe uma sopa para ele se acalmar, para que o inverno não fosse tão longo. Quando Constantino estabelece o cristianismo como sendo a religião do império, o povo não estava preparado para essa transformação. Pega o cristianismo, as lições do Cristo, extirpar o egoísmo, fazer o bem, e mescla com o paganismo. E surge dessa forma o catolicismo, que é a fusão do cristianismo primitivo com o paganismo existente. Todos os rituais que se usava no paganismo é agora incorporado no cristianismo. Não vamos mais fazer estátua para Deus Apolo, Afrodite. Vamos fazer estátua para Mateus, Marcos, Lucas, João. Porque é muito difícil de extirpar o egoísmo do nosso comportamento. E assim, mais uma vez, como fizemos com o hinduísmo, com o budismo, com o cristianismo, pervertemos a mensagem. Por quê? Porque seguir ritual é mais fácil do que transformação moral. Até hoje, a maioria de nós que aqui estamos, viemos de outras religiões, principalmente a do catolicismo. E até que a criatura desperta para estudar, para compenetrar dos ensinamentos desta doutrina incomparável, a pessoa fica lá e aqui. Faz uma fusão também. E existe, para a infelicidade dos espíritas, o catolilita ou espiritólico. É aquele que diz que é espírita, mas ainda acende uma vela para o seu anjo da guarda. O anjo da guarda não precisa de vela nenhuma. Ele já está iluminado. Se fosse para acender uma vela, acende para você mesmo, que está na escuridão. Não para o anjo. O meu santo não bate com o santo dela. A expressão típica católica. Os santos, meus irmãos, sempre se batem. Eles já são evoluídos. Já tem afinidade de propósitos. Quem não se bate, somos nós. Mas é claro, se nós transferirmos a responsabilidade para o santo, é o santo que tem que mudar, né? E não nós. É sempre um esforço de transferir a responsabilidade, porque é mais fácil. Outros que têm a espada de São Jorge dentro de casa, para desviar mal-olhado, sem nenhuma crítica da nossa parte.
O Espiritismo é a doutrina da libertação de consciências. Quanto mais somos apegados a rituais, menos cumprimos com o nosso dever. Tem a espada de São Jorge, mas toda vez que tem uma festa dentro de casa, tem que botar álcool. Tem que servir uma cervejinha, um vinhozinho. Há sempre uma justificativa. Você imagina, o seu anjo guardião vai estar nessa festa? Que classe de espíritos estamos convidando para o nosso ambiente doméstico? É espírito evoluído? Não pode ser. Pode botar as espadas de São Jorge que você quiser, enfeitar toda a casa, pintar de espada de São Jorge. Que não é esse fator que vai lhe proteger. Amigos que me falam, quando eu entro dentro do carro, eu abro o porta-luva para pegar alguma coisa e vejo a fotografia de um santo. Companheiro, você poderia me explicar por que a fotografia desse santo está aqui? Ah, você me conhece, Júlio. Sábado é o dia das baladas. Eu boto o santo para me proteger. Foi, mas meu amigo, você não acha que o santo tem mais o que fazer do que te proteger nos dias que você sai de forma irreverente e irresponsável para se embriagar? Você quer que ele te proteja? Busque por merecer. Esse santo está muito ocupado. É alguém na história que se sobressaiu por servir à humanidade. E nós catalogamos de santo. Mas eles têm muito o que fazer. Se é santo de verdade, porque existe muito santo de mentira. Tem o que fazer. Você quer se proteger? A lei é: bate e abre-se roçar. Pedi e será dado a você. Buscai e achareis. Não é com as palavras. Não são com as palavras que vamos buscar, bater, pedir. É com o nosso comportamento. É a forma que eu ajo que é o meu pedido. Se eu estou me embriagando, eu estou pedindo saúde ou doença? Doença. Se eu estou fumando, eu estou pedindo saúde ou doença? Se eu estou comendo, porque há pessoas que vão no buffet de R$ 9,99 e paga e come R$ 99,99. Abre-se o cinto para caber mais e vai colocando muita comida no prato, ao ponto que quem senta na frente quase que não dá ver a outra pessoa. Busca outro prato deste, come e tem ainda a coragem, nos últimos grãos de arroz, que vai deixar um espaço para a sobremesa. Que espaço é esse? É um bolinho, um queijinho, um sorvetinho, e de inho pega um ão. E escolhe primeiro bolo de cenoura, que de cenoura só tem aquela fotografia por cima. Excesso de sódio, excesso de açúcar. Está pedindo o quê? Saúde ou doença? Doença. Porque o corpo tem os seus parâmetros de funcionamento. Toda vez que rompemos com esses parâmetros, logo surge a doença. Não para nos punir, mas como um sistema de alerta. Se dói, moralmente ou fisicamente, é o corpo. É a vida lhe falando: algo de errado você está fazendo. Pare, preste atenção. Mas ficou muito difícil. É necessário modificar-me. Eu não quero. Vou continuar com os meus rituais. E assim nós chegamos no Espiritismo, cheios de rituais. Vamos sentar à palestra e acreditar que as palavras penetrarão por processo de osmose. Não tenho que fazer nada aqui, eu fico. Não. É necessário um esforço de concentração. Buscar aprender
Porque os espíritos que nos inspiram para o mal ou para o bem precisam da nossa atenção. Então, se eu não tenho atenção para com os bons espíritos que me influenciam, os maus encontrarão campo em mim para me inspirar. Muitos afirmam, então, que quando chega ao centro espírita, que é tomado de um sono entorpecedor, começa a babar, quase literalmente, e nós afirmamos que está doando ectobaba. E é uma grande verdade isso, porque aqueles que não desejam o seu progresso querem que você mantenha-se na ignorância, porque quanto menos conhecemos, mais preso a eles nós somos. A tese é do espírito mais evoluído que passou pelo planeta Terra. Busque a verdade, e a verdade vos libertará. O que equivale dizer? Permaneça na ignorância, e a ignorância vai lhe manter preso. Ignorar é desconhecer. Quando chegamos então aqui, é necessário esta atenção. Ao ler a leitura, a atenção. Se perguntássemos um grande número de pessoas aqui, o que foi lido aqui na frente? A pessoa entrou e estou no centro espírita. Os espíritos vão me abençoar. Não acontece assim. Porque os espíritos são professores por excelência. E não tira o trabalho do aluno. Se o professor realiza para o estudante o que o estudante deve fazer, o estudante nunca aprende. Assim, os espíritos bondosos não farão por nós aquilo que nos compete, porque serão maus professores se fizessem. Qual foi o título da leitura? Do que a leitura falou? A leitura falou que nós cuidamos do nosso corpo com todo zelo. E quando nós não cuidamos do nosso corpo com zelo, as excrescências multiplicam no ouvido, nas fossas nasais, e assim sucessivamente. E pode advir a enfermidade por descuido ao corpo físico. A leitura então disse: é necessário ter o maior cuidado com os valores espirituais. Se você já tem luz, se tem conhecimento, é necessário preservá-la e multiplicá-la. O que significa isto? Que nós temos que aumentar o nosso conhecimento e vivenciá-lo para libertar de nossas mazelas. Para isto que veio o Consolador prometido por Jesus Cristo, a 18 de abril do ano de 1857. Isto é, em alguns dias, o mundo espírita estará comemorando o advento de O Livro dos Espíritos. E seria de bom alvitre que todos nós consultássemos esta obra, mergulhássemos no seu conteúdo para libertar-nos do sofrimento que nos prende, da ignorância que nos mantém em nossas dores. Lê-lo, consultá-lo, meditar nos seus conteúdos filosóficos. Apenas o item 7 da conclusão de O Livro dos Espíritos é fantástico para nos dar um resumo do nosso dever. Allan Kardec afirma, nesta conclusão, que existem 3 classes de situações espíritas. Que o espiritismo apresenta-se de 3 formas. Isto é, as manifestações, as mesas girantes, os espíritos que falam, os fenômenos materiais. Segundo, as deduções filosóficas destas manifestações. Isto é, já que existem espíritos que se comunicam através da matéria, os espíritos existem
Quais são os estados desses espíritos após a morte? Uns sofrem, outros estão felizes. Por quê? Porque uns agiram no bem, outros ignoraram seus deveres e estão sofrendo. Então é necessário uma ética de comportamento moral para não sofrer. A terceira proposta, então. Temos, então, as manifestações, a dedução filosófica e uma ética moral de comportamento. Então, Allan Kardec afirma que desses três aspectos nascem três classes de espíritas. Os espíritas que só acreditam nas manifestações, nos fenômenos. Aqueles que acreditam nas propostas filosóficas e aqueles que aplicam estas propostas no seu viver. São três classes de espírita. E assim nós podemos deduzir aqueles que estão em quais níveis. Se perguntarmos para muitas pessoas, você acredita? Você compreende? Sim, eu compreendo. Mas como é o viver da pessoa? O viver demonstra sempre aquele velho ritual, porque é tão difícil de extirpar o egoísmo de nós. Em nossa casa que militamos, no Centro Espírita Luz Divina, às vezes observamos isto. A pessoa entra no passe, e assim que entra no passe, principalmente se vê pela primeira vez, coloca as mãos para cima. Por que está colocando a mão para cima? Se perguntar, não sabe responder. Mas é um ritual. Coloca a mão para cima. Se tem um do lado e viu, coloca a mão para cima. O outro coloca a mão para cima. Então, por que você está colocando a mão para cima? Não sei. O velho ritual. Os fluidos espirituais entram pelos centros de força do perispírito. Coronário, frontal, o cardíaco, o esplênico, genésico e assim sucessivamente. Não é pelas mãos. Não há esta necessidade. Agora nós não vamos colocar a foto de um santo no carro, vamos levar o livro com a foto do Chico Xavier. Eu sempre deixo esse livro dentro do meu carro. Assim o Chico vai me protegendo. Já abriu para ler? Não, é só a foto para ele. Já é o suficiente. Não, eu vou lá no centro tomar um passe. E antes do passe, o que acontece? Uma falação lá que eu não entendo nada. Mas eu vou lá e tomo meu passe e já estou bem. O passe vai ser um complemento da palestra. Modificamos a nossa forma de pensar e os espíritos bondosos encontram campo para nos energizar. Se a mente está lá na novela, no futebol, na hora de receber o passe, durante a palestra, por mais que o Espírito bondoso aplique e passe na pessoa, os fluidos vão para todos os lados, menos na pessoa. Porque não é o Espírito, é a pessoa que é refratária aos bons fluidos. Então é necessário nos conscientizar do nosso dever de sermos espíritas de verdade, no sentido de refazermos a nossa casa mental, fazermos a nossa reforma íntima, para não virarmos outros religiosos com as suas falsas propagandas, que hoje é abuso de tudo. É dificílimo encontrar aqueles que servem o Cristo. O que se encontra muito é aqueles que servem do Cristo. Utiliza da religião para beneficiar-se. Isto tem demais. E o número de ateus tem crescido assustadoramente, ao ponto que já existe uma comissão de ateus para eles terem um assento representativo na Assembleia, no Congresso dos Estados Unidos, para que eles também tenham a voz. Por quê? Será que é a ciência que transforma os ateus em ateus? A ciência descreve a criação. Quanto mais bela é a criação, isso nos dá uma ideia o quanto é grande o Criador.
É a ciência que nos afirma que existem aproximadamente 300 bilhões de galáxias. Isto diz, então, que Deus é um ser de potência criadora infinita. A ciência faz com que adoramos cada vez mais esse Deus. Então não é a ciência que faz aqueles que não acreditam em Deus. São os religiosos que não vivem a religião. E nada mais causa o afastamento das pessoas do campo religioso do que a hipocrisia. O que é ser hipócrita? É falarmos de uma forma e agirmos completamente de outra. Este mau exemplo cria uma repulsa em quem está de fora. Se somos espíritas e agimos de forma desesperada, aonde está então o nosso comportamento espírita? Se essa crença não serve nem para te apaziguar, não vai servir para mim. Se você está passando por essa quadra difícil da vida, você está revoltado, blasfemando, culpando a todos, revoltado, você está provando para mim que isso não serve para você. Se não serve para você, o porquê vai servir para mim? Logo, os rituais, que fica mais fácil. Alguém começa a fazer a oração. O Pai Nosso. Aí todo Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. O igrejismo de volta dentro do Espiritismo. Ave Maria cheia de... Ave Maria cheia de... E não medita no que está falando. Pai Nosso que estás nos céus. O que é que significa isso? Deus está por toda parte. Santificado é o teu nome. Venha a nós em vosso reino. Olha quanta coisa. Se é o Pai Nosso, o meu inimigo não é o meu inimigo, é meu irmão, porque o Pai é nosso. Se é nosso, eu sou irmão de todo mundo. Venha a nós em vosso reino. Isto é, o que eu sou é de Deus. Seja feita a sua vontade. Ai, quando não é feita a nossa vontade, como ficamos bravos? E recriminamos Deus por fazer a vontade dele. Conta-se que uma criança estava numa mesa para comer e o pai disse: minha filhinha, faça a oração para nós. E ela disse: papai do céu, muito obrigado pela minha mãe, pelo meu irmão, pela minha professora, pela minha irmã, menos pelo feijão, mas pela minha casa, pela minha escola. E terminou a oração. E o pai: minha filha, que oração linda! Mas por que você agradeceu menos pelo feijão? Ai, papai, porque eu detesto feijão, você sabe disso. Eu vou agradecer aquilo que me faz, aquilo que eu não gosto. Agimos exatamente assim. Nós não agradecemos aquilo que não gostamos. Quando não entendemos que Deus nos dá tudo aquilo que precisamos e não aquilo que queremos, que é bem diferente. O que queremos, na maioria das vezes, não nos faz bem do ponto de vista espiritual. E aquilo que recebemos sempre nos faz bem do ponto de vista da imortalidade. Papai do céu, no segundo dia, muito obrigado pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, pela minha escola. Que a capital dos Estados Unidos seja Ohio. Muito obrigado pela escola, pelos meus amiguinhos. Ai, que linda a minha oração, minha filha. E por que você disse que a capital dos Estados Unidos é Ohio? Ah, papai, foi assim que eu coloquei na prova hoje. Ela queria mudar a geografia do país para atender à vontade dela. Como nós agimos, meus irmãos? Da mesmíssima forma. Queremos mudar o contexto do mundo para atender aos nossos caprichos. Não vai acontecer. Não se trata de uma crítica, de uma ofensa, que o Espiritismo não coloca medo nas pessoas, mas desperta a consciência. Para repetirmos um dia como Buda, eu estou desperto para as realidades. Para não fazermos com o Espiritismo exatamente o que fizemos com as outras religiões.
assistimos um canal de TV e escutamos os testemunhos dos religiosos. São sempre os mesmos. Eu andava de ônibus, agora tenho um carro importado. Vivia sempre de aluguel, mas entrei na igreja tal, comprei 3 casas. Era desempregado, agora tenho 3, estou dando emprego com meus amigos. Nunca arranjava namorado, agora estou com 2. Os testemunhos têm tudo a ver com a matéria. Nunca se escuta um testemunho: eu odiava muito, agora aprendi a perdoar. Eu era uma pessoa muito complexa, agora eu sou mais simples. Eu tinha muita revolta, agora eu sou mais calmo. Eu não gostava de quem não gosta de mim, agora não, eu compreendo todo mundo. Não escuta isso. As religiões pregam o reino do céu e se disputam para ter o reino da terra. Aonde que nós religiosos vamos convencer outras pessoas de que religião é bom? Quando nós religiosos estamos nos engalfinhando pelo reino da terra e não trabalhando para a conquista do reino dos céus dentro de nós. Se dermos nós esta chance, veremos que a felicidade está aqui, gritando pela nossa atenção. O hinduísmo apenas fala de como adquirir a felicidade. O budismo, o islamismo, o cristianismo, o taoísmo, o confucionismo, os ismos da vida, é sempre para a melhora da criatura humana. E nós, ao amor à matéria, achando que ter coisas nos garantirá a felicidade, que é a maior utopia da sociedade. Porque isto, se fosse verdade, os ricos não se matariam. E as estatísticas, não é ideia nossa, apontam que o maior número de suicídios no mundo estão nos países ricos. Nos países que são banhados pelo mar Báltico. Não são os países pobres que as pessoas se matam. Se ter dinheiro era ter felicidade, por que os ricos se matam com tanta frequência? É porque estão vazios. É porque ter coisas não nos preenche. Enquanto não fazermos da nossa vida aquilo para o qual nós reencarnamos, que é o nosso melhoramento, não vai haver a felicidade. Porque para o Espiritismo, felicidade significa ter paz. E para ter paz é necessário cumprir com o nosso dever. Qual é o teu dever? Melhorar-se intelectualmente, moralmente. Quando você realiza essa viagem de alta melhora, automaticamente aqueles que estão ao seu redor melhorarão também. Você vai ser uma influência positiva naquelas pessoas que te acompanham. No trabalho, em casa, com os amigos, olharão com outros olhos. Trabalhe, não venha para ser servido. Seja você que toma a iniciativa de ser útil nesse ambiente e qualquer outro. Porque o rapaz que concluiu com a sua jornada terrestre, através da degenerescência, do câncer, aqui trabalhou bastante e ganhou de todos vocês um carinho e um respeito, não pela personalidade em si, mas pelo que ele produzia aqui dentro. Porque o nosso valor está na razão direta da nossa produção. Escutar palestra indefinidamente, tomar passe até o infinito, tomar água fluidificada, é só para os iniciantes. Nós que estamos aqui já há um certo tempo, é necessário mãos operosas no bem, sermos úteis para merecer um voltar para a vida maior, cheio de alegrias, cheio de esperanças, com a mente não culpada de nada. O Espiritismo diz: quando
você nasceu, enquanto todos riam, você chorava. Vive a sua vida de tal forma, quando você morrer, enquanto todos chorem, você sorria. Sorria de alegria, porque cumpriu com o seu dever. Foi alguém útil à humanidade. E para ser útil, não é necessário fazer muito. É necessário fazer aquilo que nos cumpre. Neio Lúcio conta que havia uma floresta pegando fogo. E os animais desesperados saíram da floresta. E um passarinho vermelho olhou toda a sua comunidade em chamas e disse a si mesmo: eu não posso ficar aqui inativo. Os meus amigos não estão fazendo nada, mas eu não posso ser influenciado por eles. Compete a mim fazer a minha parte. E começou a sobrevoar, buscando uma fonte de água. Achou um pequeno lago. Voou, mergulhou, molhou as asas, encheu o bico. Voou de volta ao fogo. E sobrevoando muito alto por causa das chamas que crepitavam, ele sacudiu as asas, abriu o bico e 2 gotículas de água caiu sobre toda aquela floresta. Ele volta de novo, mergulha, molha as asas, enche o bico, volta de volta, sacude as asas e abre o biquinho com 2 gotículas de água. Os outros animais que observavam o seu voo apurado, sabe o que fizeram? Riram da cara dele. Porque os ociosos, os invejosos, vão sempre rir e debochar de você. Só que o passarinho fez ouvido surdo aos invejosos, aos ociosos, e continuou a sua tarefa de fazer pouco, porém sempre. E os deuses, observando a sua perseverança, emocionaram-se, e os olhos estavam cheios de lágrimas que escorreram pelas suas faces, e as lágrimas transformou em chuva, e a chuva apagou o fogo. Dê você a contribuição da gotícula de sua água no fogo de nossas paixões, de sua paixão. E aí, você de fato estará sendo um bom cidadão, feliz, apaziguado, com problemas que faz parte da nossa vida, mas os problemas não mais lhe desesperará. Você estará sob o controle dos problemas. Porque Allan Kardec afirmou que o verdadeiro espírita é aquele que esforça hoje para ser melhor do que ontem, que esforçará amanhã para ser melhor do que hoje. Isto é, incessantemente progredindo, contribuindo com a sua gotícula de água o fogo do seu tormento, o seu sofrimento, as suas falências morais. Elas serão atendidas pelas lágrimas divinas, dos bons espíritos que te ajudam para lhe progredir. Por isto, que os espíritos vêm do mais além, não para nos entreter com livros de romance eternamente, mas cada romance para nos ensinar exatamente o que não devemos fazer. E voltam através das veias poéticas para sintetizar em 5 minutos de poesia o que os oradores levam muito tempo para dizer e não alcança a maestria. Como Castro Alves, que apenas com 24 anos de idade já se tornou notabilizado no Brasil com o livro Espumas Flutuantes. Ele desencarna e escreve um poema lindíssimo, que são 6 sextípulos, poemas com estrofe de 6 linhas, dificílimo, que só aquela poesia poderia consagrar o Chico como um verdadeiro instrumento da espiritualidade superior. E o título da mensagem é Marchemos, isto é, vamos para frente, vamos evoluir, vamos crescer. E ele diz: há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver.
Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio aos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o Espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde há uma presa, forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. É a flor que eterna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando aroma leve nas aragens que passam breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna no malho pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. É o escopo dos escultores transformando pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir e mais galgar. A vida é esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates, é a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho São Francisco de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem a luz semeia. Nas fainas do evolutir, terás a aventura que anseias nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para frente, caminhai! O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Muito obrigado, meu Deus, pela bênção do falar. Allan Kardec, obrigadíssimo pelo seu esforço em publicar o Livro dos Espíritos. E a todos vocês, muitíssimo obrigado pela paciência de nos escutar.